Você já sentiu que Deus está em silêncio na sua vida, mesmo quando mais precisa de respostas? Será que esse silêncio é uma prova de que Ele se esqueceu de você, ou há algo mais profundo por trás disso? Prepare-se para descobrir a verdade, que pode transformar sua fé e mudar tudo que você pensa sobre Deus. Não perca essa revelação que pode fazer toda a diferença. O silêncio de Deus pode estar te escondendo algo que você nunca imaginou. Antes de continuar, quero te convidar a dar um passo mais profundo na sua jornada com Deus. Se você busca uma conexão verdadeira, sem religiosidade, e deseja fortalecer sua intimidade com Ele para viver as promessas maravilhosas que Ele tem para você, aqui no nosso canal você vai encontrar conteúdos incríveis que vão te inspirar e fortalecer sua fé. Então, não perca tempo. Inscreva-se agora, se ainda não fez isso, e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Vou começar citando a passagem bíblica que está no capítulo 30. Versículo 20 do livro de Jó diz assim: Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. O silêncio de Deus é cruel, mas revela muita coisa. Quando você não escuta a Deus, para onde você corre? Deus conhece as pessoas quando Ele para de falar com elas. Quando Deus para de falar com alguns filhos, Ele começa a entender para onde eles correm. O primeiro efeito que o silêncio de Deus traz para a nossa vida é uma autoanálise, uma reflexão profunda. Começamos a questionar: por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Por que Deus não me responde? Não me dá uma palavra, uma profecia, um sinal? Que tipo de vida eu estou levando para o meu Pai não estar falando comigo? Em nossa vida cotidiana, quando alguém silencia conosco, não quer dizer que a pessoa esteja chateada ou se vingando de nós, mas de alguma forma ela está fazendo você se autoanalisar. Não necessariamente está desprezando você. Talvez ela esteja permitindo que você encontre a verdade em si mesmo, para que se lembre de coisas que você fez e que estão gerando tal quietude por parte dela. Quando Deus não lhe responde, quando Deus para de falar por algum tempo, quando Deus fica em silêncio, isso permite que você faça essa autoanálise. Em João 11:42, lemos que Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Algo importante que você precisa entender: Deus ouve sempre, mas nem sempre responde. Como eu disse, o silêncio gera uma autorreflexão. Existem pessoas que não param para se autoanalisar, aproveitando assim esse importante momento do silêncio. Quando ele fica em silêncio, ficamos procurando o motivo pelo qual ele parou de falar conosco. Somos autopunitivos e ficamos perguntando: Deus, o que eu fiz de errado? Achamos muitas vezes que Ele está nos castigando. Hoje, você pode estar sentindo na pele o silêncio de Deus, mas ainda não compreende muitas coisas. Você pode estar se autopunindo, pedindo perdão de pecados que você já confessou e que Deus já te perdoou. Isso é muito atormentador. Você pode estar orando sem cessar nas madrugadas adentro e não ouve uma voz, uma palavra, um sinal. Se isto está acontecendo, quero te dar um primeiro conselho. Posicione-se e comece a procurar a Deus de uma forma mais intensa, lendo mais a palavra, escutando pregações, lendo livros, fazendo jejum e procurando conhecê-lo mais profundamente. Pode ter certeza que depois desse posicionamento que tiver, Deus começará a falar com você através da sua palavra de uma forma sobrenatural, por meio de revelações de pessoas, de pregações e diretamente ao seu coração de uma forma muito profunda através do Espírito Santo.
Assim, você vai entender perfeitamente por que Deus se aquietou. Ele desejava saber para onde você iria correr, o que você iria fazer. Digo isso porque existem pessoas que, quando param de falar com alguém, começam a trair, viram as costas e se revoltam. Existem pessoas que murmuram, que amaldiçoam, que blasfemam em vez de se aproximar ainda mais do Senhor, lendo a palavra, orando mais, jejuando, ou seja, buscando a Deus com todas as forças e em todo o tempo. O silêncio é uma das maiores armas divinas para nos preparar a fim de subir um degrau e ir para o próximo nível. O silêncio de Deus não é um castigo, mas sim uma preparação para a próxima fase da sua vida. Jesus estava na cruz, no pior momento da vida dele, com cravos nas mãos e nos pés. Ele tinha sido obediente em todo o tempo, tinha feito tudo certo, e no momento em que mais precisou, Jesus gritou: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que o Senhor me desamparou? Eu fiz tudo certo, eu resisti à tentação 40 dias no deserto, eu treinei aqueles 12 homens, em tudo o que o Senhor me pediu, eu fui fiel até a cruz, eu estou na cruz. Cadê você, Pai? Por que eu não escuto a sua voz? E Jesus morreu sem escutar a voz de seu Pai. Deus ficou em silêncio para o seu Filho muito amado. Entenda isto, o silêncio é a última etapa antes do maior cumprimento da promessa na sua vida, antes do maior propósito da sua vida, antes da grande realização da sua vida. O silêncio de Deus é uma grande prova para saber o que você vai escolher fazer. Deus está muito além de nós. Ele está muito fora do nosso padrão humano de pensamento. Ele faz do jeito dele, na hora dele, da forma como ele quer. A única coisa que podemos fazer é alinhar a nossa vida com o projeto, com o plano, com a vontade absoluta de Deus. Escreva nos comentários: eu vou viver a vontade de Deus. Na cruz, Jesus deu o último suspiro, sua vida foi entregue. Ou seja, Jesus entregou a própria vida, sem escutar a voz do Pai na cruz, para cumprir o seu maior propósito, morrer e ressuscitar pela humanidade, por mim e por você. E Ele fez isso no silêncio de Deus. Existem pessoas que, quando Deus não responde, correm para lá e para cá, não sabem o que fazer e falam muita besteira. Essas pessoas têm uma total falta de fé e maturidade, não confiam no Deus a quem servem. Quantos filhos de Deus, quando Ele silencia, dão as costas para Ele, fugindo, falando mal, e estavam a um passo de viver a promessa, de viver o seu propósito. O silêncio de Deus é necessário para revelar quem somos. Abraão caminhou 3 dias de mãos dadas com Isaque, indo para o Monte Moriá, com a palavra de matar o seu único filho. Nesses 3 dias, Deus não falou absolutamente nada. Imagine, e como Abraão ficou. Ele havia orado por aquele menino, sua esposa Sara pedira tanto por aquele filho. A criança era uma promessa. Ainda por cima, Isaque perguntava: Pai, o que está acontecendo? E isso foi o pior. Abraão teve que suportar as perguntas de Isaque e o silêncio de Deus ao mesmo tempo. Muitas pessoas estão passando pelo silêncio de Deus, mas não sabem que falta muito pouco para a promessa se cumprir. Se Deus está em silêncio, você está a um passo do cumprimento do seu propósito, está a um passo de viver o seu grande chamado e os planos dele para a sua vida. Te pergunto agora, Deus está em silêncio em sua vida? Para onde você vai correr? Você é daqueles que se trancam no quarto e ficam ainda mais íntimos? Ou você vai dar as costas para Deus, blasfemar ou desistir? A decisão é sua. Por vezes, quando passamos por tribulações pesadas, colocamos a culpa em Deus, sendo que mal estávamos servindo a Ele como deveríamos. Infelizmente, as pessoas têm a tendência de apontar para alguém ao invés de assumir as suas responsabilidades. Quando as crises aparecem, achamos que estamos sendo castigados.
Por vezes, não procuramos conhecer a Deus verdadeiramente, mas mesmo assim, precisamos achar um culpado. Você que está passando pelo silêncio de Deus, eu tenho uma boa notícia. Quem não conhece a Deus, questiona a sua existência, mas quem o conhece, questiona por que ele está calado. Quando você vir uma pessoa questionando a existência de Deus, significa que ela não o conhece. Quando você vir uma pessoa questionando o silêncio de Deus, significa que ela é especial, porque quando Deus voltar a falar, será para colocá-la em outro nível, outra fase. Mas como eu disse, isso vai depender do posicionamento dela. O que você está passando hoje não é um castigo, mas sim uma preparação para onde Ele quer levá-lo nos próximos dias, nas próximas semanas. Na passagem de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguns dizem que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando, e isso é uma verdade. Em silêncio você fica mais concentrado. Exemplo, se você observar um ourives trabalhando numa joia, ele fica em silêncio, concentrado nos detalhes. O silêncio quer dizer que Deus está trabalhando nos detalhes. O silêncio quer dizer que Ele está preparando minuciosamente a melhor joia. E provavelmente não vai ser do jeito que você queria, mas sim do jeito dele. Mas pode ter certeza, o jeito dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Outra situação que o silêncio revela é o seu nível emocional, o seu nível de realização, a forma com que você lida com as próprias emoções. Se as suas emoções estão abaladas, mais revoltado você fica quando Deus faz silêncio. A Bíblia fala que o coração é a sede das emoções. Por isso, quando ela nos ensina a guardarmos o nosso coração, está falando de emoções. E você revela o nível da sua vida emocional quando alguém fica em silêncio, pois pode interpretar de duas formas, como desprezo ou que ele está trabalhando muito nos detalhes. Então o silêncio o leva à autorreflexão, revela para onde você vai correr e revela o nível das suas emoções, ou seja, como está seu coração. Grave bem isso. O silêncio de Deus é um teste para levar você ao próximo nível. Deus lhe fala hoje: saiba lidar com o meu silêncio, corra para mim, se autoanalise e veja como está o seu coração. Jesus morreu no silêncio de Deus e por 3 dias nada aconteceu. Ele cumpriu seu maior propósito, morrer na cruz. E ainda teve que esperar 3 dias de silêncio. É no tempo de Deus e não no seu tempo. Com Jesus, Deus silenciou por 3 dias. Porém, quando o chamou, chamou-o da morte para a vida, para esvaziar a tumba e ir para a destra do Pai. Foi para fazê-lo sacerdote para sempre sobre as nações da terra, para transformá-lo em nosso Senhor e Salvador. O seu maior propósito está depois do silêncio de Deus. Se essa reflexão tocou seu coração, não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos espalhar esperança e compreensão, mesmo nos momentos de silêncio. Para terminar, eu gostaria de propor que você ore comigo assim. Meu Pai amado, oro neste momento, agradecendo por essa palavra. Passei muito tempo pelo seu silêncio, sem entender. Hoje entendo que quando o Senhor se aquieta não é castigo, é preparação. Preparação para uma nova fase da minha vida. Preparação para viver o melhor do Senhor nesta terra, para viver o plano bom, perfeito e agradável que o Senhor reserva para aqueles que o amam. Que hoje seja um divisor de águas na minha vida, pois durante muito tempo fiquei desesperado porque não ouvia a sua voz. Mas hoje, Pai, inicio uma nova fase, esperando no Senhor.
esperando a sua voz soar novamente em meu coração, para que eu viva as suas promessas. Eu me posiciono a partir de hoje com uma nova postura. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No próximo vídeo, vamos descobrir juntos por que suas orações podem parecer não estar sendo atendidas e como você pode aprender a orar de uma forma inteligente para que suas preces sejam ouvidas. Não perca, tenho certeza, que vai transformar sua vida espiritual. Clique e assista agora.